Olá, pessoal. Então, nessa segunda aula de ondas eletromagnéticas em plasma, vamos abordar uma outra parte interessante, que é considerar agora as flutuações do campo eletromagnético. Nessa aula, o objetivo é a gente analisar as ondas eletromagnéticas e obter a chamada equação de Appleton-Hartree. Então, vamos lá. Só dar um zoom aqui. Aí. Então, como eu comentei, esse é o objetivo principal dessa aula. Na aula anterior a gente discutiu o caso eletrostático e agora continuar na discussão, mas incorporando outros efeitos. As hipóteses são muito parecidas com o caso eletrostático, ou seja, a gente vai supor novamente aquela linearização, aqui a gente já não utiliza mais a notação de aproximação. Então já fica implícito que estamos fazendo as aproximações. Por exemplo, a densidade de portadores é igual a n0 mais ΔN, onde esse n0 é a densidade de portadores no equilíbrio, esse n0 é constante e uniforme. O nosso campo de velocidade é uma flutuação, ou seja, a velocidade de equilíbrio U0 igual a zero. O campo elétrico também é uma flutuação, ou é igual a delta de E, só que agora a gente vai considerar os efeitos que o nosso B, o campo magnético, ele é um campo de fundo, que é o campo de equilíbrio, B0, ele é constante e uniforme, mais uma flutuação delta de B. E a novidade que entra aqui é justamente que esse delta de B é diferente de zero. No caso eletrostático, ele é nulo. Vamos agora incorporar isso e ver quais são as modificações que isso implica no plasma, com aquelas mesmas aproximações que eu fiz, de um plasma frio, não relativístico, sem efeitos de colisões. Os íons, eles são na aproximação de que eles são infinitamente massivos, ou seja, a mesma ideia que está por trás da aula passada, vamos aplicar aqui, só que agora com essa mudança, né? O nosso delta de B é diferente de zero. E vamos assumir também, isso sem perda de generalidade, que o nosso campo de equilíbrio B0 vetor, ele é um B0 na direção Z. E o nosso vetor de onda, ele está no plano XZ. Ele é esse K seno versor unitário X mais K cosseno versor unitário na direção Z, onde esse θ é justamente o ângulo entre o eixo Z e o vetor K, que também é o ângulo entre o B0 e o K. Note que aqui a gente já não tem mais aquela discussão de que o delta de E é paralelo a K. Isso não acontece. E uma observação, alguns resultados que a gente obteve no caso eletrostático, eles podem ser aproveitados, eles continuam válidos. Isso que acontece, por exemplo, se a gente pegar a equação de plasma frio, que a gente tinha que o delta, a derivada temporal do campo de velocidade, mais o escalar, o vetor, o operador nabla, isso aplicado no campo de velocidade é igual a menos E sobre M, E mais o vetor B. Nessa equação, a gente conseguia, se a gente faz as aproximações de linearização, depois vai por espaços de Fourier, é possível, a partir dessa equação, eliminar os campos de velocidade em termos das flutuações do campo elétrico. E esse resultado continua válido aqui também. Era isso daqui, né? O delta U de x, ele elimina em termos o delta
é de y e de x, como essa expressão, E sobre m, vezes ômega c sendo a frequência de Singleton, delta de E, y, mais I ômega, delta de E de x, dividido por ômega c quadrado menos ômega quadrado. E o campo de velocidade na direção y é E sobre m, vezes menos ômega c dE de x, mais I ômega dE de y, C2 menos ômega, dividido por ômega c quadrado menos ômega quadrado. E o delta U de z menos IE sobre m ômega dE de z. Ou seja, esse resultado permanece válido, a gente supondo aquelas hipóteses. O que vai mudar agora é que, essencialmente, a gente vai ter que manipular também a equação de Ampère-Maxwell, né? Um comentário, aqui como eu disse, ômega c é a frequência de Singleton, que é igual a carga elétrica vezes B0 dividido pela massa do elétron. E aqui começa a aparecer algumas diferenças do caso eletrostático. Se a gente pega a lei de Faraday, que diz que o rotacional do campo elétrico é menos a derivada temporal do campo magnético. Isso fazendo a linearização. Lembrando que o B0 é constante, então a derivada do B0 é igual a zero. Então fica, e passando para o espaço de Fourier, a gente tem que a flutuação do campo magnético é igual a 1 sobre a frequência, vetor de onda, produto vetorial com a flutuação do campo elétrico. No caso em que delta de B é igual a zero, a gente justamente obtinha que isso daqui é igual a zero, ou seja, o K ele é paralelo ao delta de E, mas agora a gente está assumindo diferente de zero, então tem que levar isso em conta. E novamente, tendo em mente que a gente vai passar por espaços de Fourier com as ondas planas, ou seja, todas as flutuações elas vão ser escritas em termos dessa exponencial de I, K escalar R menos ômega T. E como o delta de E não é mais paralelo a K, a gente tem que escrevê-lo, decompor em cada componente. Por exemplo, como eu coloquei aqui, né, o delta de E é delta de EX na direção X, mais delta de EY na direção Y, mais delta de EZ na direção Z. E o K está no plano XZ, que é a nossa hipótese. E lembrando aqui, a gente tem que o delta de B é K vetor dE sobre ômega. A gente conhece o vetor de onda, conhece o campo elétrico, que é nas três componentes. A gente faz esse produto vetorial, no fundo o que a gente está mostrando aqui é que a flutuação do campo magnético ela pode ser eliminada em termos da flutuação do campo elétrico, só fazendo esse produto vetorial. E essa é a expressão que se obtém. Por exemplo, o delta de B é menos K sobre ômega. Não, continuando, deu um barulho aqui. Como eu estava comentando, o delta de B, ou seja, a flutuação do campo magnético, ela pode ser eliminada em termos do campo a flutuação do campo elétrico. Você conhece o vetor de onda, conhece a flutuação do campo elétrico, faz o produto vetorial e divide por ômega. E essa expressão que você tem, o delta de B nas componentes x, y e z, elas são eliminadas, que é menos k sobre ômega, cosseno de θ, dE de y na direção x, mais k sobre ômega, k cosseno de θ, quer dizer, parênteses, k cosseno de θ, dE de x, menos seno de θ, dE de z, na direção y. Mais k sobre ômega, seno de θ, dE de y, na direção z. Ou seja, todas as componentes x, y, z do delta de B em termos das flutuações do campo elétrico. Isso é uma informação importante que a gente tem que agora levar em consideração. Seguindo, como eu comentei, agora é manipular
a lei de Ampère-Maxwell, que a gente tem que o rotacional do H é a densidade de corrente mais a derivada temporal do vetor D. E no caso de plasma, a densidade de corrente é menos N carga elétrica vezes o campo de velocidade. Novamente, tomando aquelas aproximações de que o N é igual a N0 mais delta de N, onde o N0 é a densidade de portadores no equilíbrio, que é constante e uniforme, e o campo de velocidade é uma flutuação. A gente colocando essa equação de Ampère-Maxwell no espaço de Fourier, aqui tem o rotacional, aparece um IK, vetor H, o J menos N, quer dizer, N0, já que a gente está sempre desprezando termos de flutuação ao quadrado. Então, só o N0 contribui vezes o campo de velocidade delta de U. E aqui a derivada temporal me traz um menos I ômega D. Ou seja, essa equação que a gente vai ter que trabalhar. E a estratégia é eliminar tudo em termos da flutuação do campo elétrico. Ou seja, a gente vai ter que manipular essa equação para obter aqui uma matriz 3×3 vezes esse vetor de 3 linhas e uma coluna, que é o vetor delta da flutuação do campo elétrico. Delta é de x, delta é de y e delta é de z. Isso aqui vai ter que ser igual a zero, ou seja, essa equação da lei de Ampère-Maxwell no espaço de Fourier, você vai escrever em termos dessa equação linearizada nas flutuações. E é importante que a gente vai ter que escrever cada termo. O delta de U em termos das flutuações do campo elétrico, o D também, isso aqui é mais direto. Esse também a gente já conheceu, isso já foi feito anteriormente. E a parte mais elaborada vai ser trabalhar com esse termo aqui, IK vetor H. Daqui que eu fiz o comentário. A gente tem que o DU já está escrito em função do delta de E. Vamos aqui rever os resultados na página 2, só para a gente entender bem. Está aqui, né? Ou seja, DU de x, DU de y e DU de z. Todos estão eliminados em termos dos componentes da flutuação do campo elétrico. Então, essa primeira parte já foi feita. O D também ele é proporcional à flutuação do campo elétrico. Então, isso aqui também está simples. E agora tem que trabalhar isso daqui, né? A gente sabe que o K ele está no plano XZ. Então, você faz o produto vetorial. O H, a gente decompõe ele nas três componentes. H de x, versor unitário x, H de y, versor unitário na direção y, H de z, versor unitário na direção z. E faz o produto vetorial. Daí fica essas componentes, menos IK, cosseno θ H de y na direção x, mais IK, parênteses, cosseno θ H de x, menos seno θ H de z na direção y, mais IK seno θ H de y na direção z. E no caso de Maxwell, nós temos que o H ele é 1 sobre μ0 delta de B, na verdade, isso aqui seria já no espaço de Fourier, quando a gente toma as derivadas, lembrando que o B0 é constante uniforme. Então aqui, na verdade, deveria ter um B0, mas ele já, para o espaço de Fourier, não iria contribuir, que é o que aparece, na verdade, é o rotacional, né, do H. Só retomar aqui, né. Aqui aparece, aqui, ó, lei de Ampère-Maxwell rotacional do H. Daí, quando você tomar o rotacional do B0 é igual a zero. Por isso que eu não coloquei o B0 na expressão. E na página 3 a gente já eliminou o delta de B em função do delta de E, que aparecia na lei no caso da lei de Faraday. O delta de B foi eliminado. E o D
ele é simplesmente E0 delta de E. Então, a gente tem que colocar todas essas informações e manipular cada componente da equação de Ampère-Maxwell. Ou seja, todos os termos IK vetor H igual a menos N0 E du menos I ômega D. E escrever todos esses termos todos os termos em função do delta de E. E aí tem que trabalhar com cada componente, é mais simples, em vez de trabalhar com a equação vetorial como um todo. Ou seja, as três componentes x, y, z. Vou aqui colocar os passos intermediários. Por exemplo, ik vetor h na direção x é menos n0e du de x menos i ômega d de x. Isso daqui a gente volta na expressão. Quem é o ik vetor h na direção x? Se retornar aqui, essa componente x é essa aqui, né? Menos ik cosseno de θ h de y, que é justamente o que eu escrevi aqui. Opa. Menos ik cosseno de θ h de y. O delta U de x eu conheço, o d de x eu também conheço, e o h de y também foi eliminado, em termos do delta de B, e o delta de B foi também eliminado em termos do campo elétrico. Então, esses aqui são os resultados. O h de y é 1 sobre m0, o delta de B de y, que é k sobre ômega, parênteses, cosseno, dE de x menos seno dE de z. E o du de x é E sobre m vezes C é de y, mais 1 sobre ômega d de x, dividido por ômega c quadrado, menos ômega quadrado. E o d de x é E0 dE de x. E aí você substitui essas três componentes naquela equação. E após algumas manipulações algébricas, a gente consegue escrevê-la dessa maneira aqui. Ou seja, tudo em termos das flutuações do campo elétrico. O dE de x, aparece esse coeficiente S, menos esse outro coeficiente eta quadrado, cosseno ao quadrado. Isso vezes a componente x. E essas outras componentes, dE de y menos id, mais dE de z, vezes eta quadrado, cosseno θ seno θ, igual a zero. Ou seja, substituindo essas três quantidades nessa equação da componente x. E aqui eu defini esses coeficientes, que é bem recorrentes, né, quando você está trabalhando com plasma. Esse eta, ele é o índice de refração, que é igual o CK dividido pela frequência. Esse C e D são os coeficientes da soma e da diferença que aparecem no plasma. Esse S é definido pela seguinte estrutura. O S ele é 1 mais a frequência de plasma ao quadrado dividido por a frequência de ciclotron ao quadrado menos a ômega 2. E o D é isso daqui, é a frequência de ciclotron vezes a frequência de plasma ao quadrado, dividido pela frequência vezes ômega c quadrado menos ômega quadrado. Fica mais simples quando você utiliza esses coeficientes. Você vê que a expressão que a gente tem da primeira equação na componente x, ela fica bem mais simplificada. E aqui só para recordar, né, o que a gente já tinha definido na aula anterior, a velocidade da luz ela é 1 sobre a raiz quadrada de E0 μ0 no vácuo, né? A frequência de plasma ela é a raiz quadrada de N0 E quadrado sobre E0m. E a frequência de ciclotron ele é a carga elétrica vezes o B0 sobre m. Só para recordar. E agora fazer a mesma coisa, só que para a componente y. A gente tem que o ik vetor h na direção y. Ele é menos n0 e du de y menos i ômega d de y.
Essa componente do produto vetorial na direção y é isso daqui, ik, parênteses, cosseno de θh de x menos seno de θh de z. E as expressões, a gente tem aqui 4 expressões. Primeiro, o h de x, que vai ter que ser eliminado em termos da flutuação do campo elétrico. A mesma coisa para o h de z. E o d de uy, o campo de velocidade na direção y e o d de y. Essas aqui são as expressões que eu coloquei para facilitar, né? Já juntando das páginas anteriores. O h de x é menos 1 sobre μ0 k sobre ômega cosseno d de y. O h de z é 1 sobre μ0 k sobre ômega seno de θ d de y. O d de y é simplesmente E0 d de y. E a velocidade na direção y é sobre m vezes, parênteses, no numerador, menos ômega c d de x mais i ômega d de y, dividido por ômega c quadrado menos ômega quadrado. O que a gente tem que observar que é interessante aqui é que todos eles são eliminados em termos das flutuações do campo elétrico, ok? Mas só aparece o dE de x e o dE de y, né? Aqui, ó, dE de y, dE de y, dE de y, dE de y, e aqui o dE de x. E aí você substitui toda essa informação nessa equação número 2. E aí vai ter que fazer manipulações algébricas para reescrevê-la. Aqui eu estou colocando o resultado, né, da equação 2, que é a lei de Ampère. No espaço de Fourier componente y, a gente tira essa informação. S menos eta ao quadrado, parênteses, vezes dE de y, mais id dE de x igual a zero. Ou seja, uma equação bem simplificada quando a gente utiliza aqueles coeficientes que eu defini anteriormente. E por último, pegar a equação e reescrevê-la na componente z, né, que é a terceira equação, que fica ik vetor h na direção z, isso é ik seno θh de y, igual a menos n0 d de u de z, menos i ômega d de z. E novamente, aqui eu coloquei as expressões. A gente tem aqui o h de y, du de z e d de z. Essa é um pouco mais simples, né? O h de y, 1 sobre μ0 k sobre ômega, parênteses, cosseno de θ d de x menos seno de θ d de z. O du de z é eliminado em termos do d de z, como sendo menos IE dividido por m ômega vezes d de z. E o d de z é simplesmente E0 d de z. Substituindo essas três equações nessa componente z, a gente consegue obter essa informação aqui, né? Aqui note que nesse caso só tem o dE de x e o dE de z. Daí fica essa informação. Da equação 3, a gente tira que o dE de z é vezes, parênteses, né? B menos n eta quadrado seno ao quadrado, mais dE de x, eta quadrado seno cosseno de θ. Isso aqui é igual a zero. Ou seja, para cada componente obtemos uma equação. E aqui a gente apareceu um novo coeficiente, que é um P, que é definido como sendo 1 menos a frequência de plasma ao quadrado dividido pela frequência ao quadrado. Isso aqui na literatura é conhecido como coeficiente de plasma. Vamos agora juntar os três resultados, as equações 1, 2 e 3, as componentes x, y, z, e você consegue colocá-lo na forma matricial, como sendo uma matriz M vezes aquele vetor de 3 linhas e uma coluna, né, do campo elétrico. Isso aqui é igual a zero. E juntando tudo, a gente tem justamente essa matriz aqui. Por exemplo, essa equação 3, vamos revê-la aqui, P menos n quadrado seno ao quadrado. O que aparece o coeficiente P é justamente essa terceira linha aqui. Se você multiplicar a terceira linha
por essa dE de x, dE de y, dE de z, você recupera a equação 3. E as mesmas coisas para as outras equações. Mas o importante é que você tenha essa matriz aqui. A matriz vezes esse vetor do campo elétrico. No fundo, é uma equação linearizada para as flutuações do campo elétrico. Então, essas aqui são as componentes da matriz 3×3. Você vê que envolve os coeficientes S e D, cosseno e seno do ângulo, o índice de refração ao quadrado, né? Como está aqui, ó, eta quadrado, aqui também. E aí você tem que, para obter soluções não triviais, eu quero soluções em que o DE é diferente de zero. Ele é não nulo. Você tem que impor que o determinante dessa matriz é igual a zero. Porque se o determinante for diferente de zero, existe inversa. Daí a gente poderia aplicar a matriz inversa aqui, m na menos 1, da identidade, a gente teria que o delta de E é igual a zero. Para que isso não ocorra, determinante da matriz igual a zero, para obter soluções não triviais. E se você calcula o determinante dessa matriz aqui, é simples, uma matriz 3×3, note que aqui aparece eta quadrado é eta quadrado. Então, você consegue obter uma equação envolvendo eta na 4. Uma equação quártica no índice de refração eta, que é A eta elevado na quarta potência menos B eta quadrado mais C igual a zero, onde esse A, B e C são constantes. São os coeficientes que são dados pela seguinte expressão. A gente tem que o A, ele é S seno ao quadrado mais P cosseno ao quadrado. O B é RL seno ao quadrado mais PS, 1 mais cosseno ao quadrado. E o C é PRL. E aqui eu também defini outros coeficientes que normalmente aparecem na discussão de plasma, que é o R e o L, que é os coeficientes right e left. O R ele é a soma do S mais D e o L é a diferença do S menos D. Ou seja, o L é S menos D. Então, você conhece os coeficientes A, B e C nessa equação que a gente tem que trabalhar agora, obter as soluções, né? Essa aqui é uma solução quartica, então a gente consegue simplificá-la para uma equação quadrática, utilizando a equação do segundo grau, né? E aí, dessa equação você consegue mapear nessa equação do segundo grau, utilizando aquela equação de Bhaskara tradicional. Então, essa equação é mapeada nessa, de que o eta quadrado igual a b mais ou menos f sobre 2a, onde esse f é b, o f, aqui é f, aqui é f ao quadrado. F ao quadrado é b ao quadrado menos 4ac. Ou essa equação, você pode trabalhar com ela, ou também nessa daqui, que no contexto de plasma é mais utilizada. Você consegue, a partir dessa, com algumas manipulações algébricas, reescrevê-la dessa maneira, como sendo 1 menos alguma quantidade. Ou seja, esse eta 2 igual a b mais ou menos f sobre 2a pode ser reescrito dessa maneira aqui, como sendo 1, são equivalentes, menos 2a menos b mais c dividido por 2a menos b mais ou menos f. E agora, nossa ideia é trabalhar com essa equação aqui nessa segunda forma, tentar reescrevê-las. Para isso, vamos trabalhar cada termo separadamente. Quando eu digo cada termo, significa que eu vou analisar quem é o f. O f, a gente sabe, é f ao quadrado é b ao quadrado menos 4ac. Os coeficientes b, a, c foram definidos anteriormente, mas eu quero uma expressão em termos das frequências. A gente vai ter que abrir esses coeficientes, simplificá-los. Então, vamos fazer o primeiro f, depois esse 2a menos b, e por último o termo que está no numerador, 2 parênteses a menos b mais c. Vamos trabalhar cada termo separadamente. Então, substituindo os coeficientes
A e B e C, então, retomando aqui, a nossa ideia é simplificar a equação, trabalhando com cada termo separadamente. E o primeiro é o F, né? A gente tem que o F, voltando, era o F ao quadrado, vamos colocar assim, né? B ao quadrado menos 4AC. E se você substitui todos os coeficientes, a primeira etapa é você obtém isso daqui. O nosso F ao quadrado é, parênteses, RL menos PS ao quadrado, vezes seno na quarta, mais 4P ao quadrado, D ao quadrado, cosseno ao quadrado. Essa é a primeira parte. A segunda parte é você agora substituir os coeficientes. Você sabe quem é o R, quem é o L, quem é o P, quem é o D. Isso colocando aqui, né? Lembrando que o D é essa expressão que envolve a frequência de Singleton, a de plasma, o S também, o P também, e o R é a soma S mais D e o L é S menos D. A gente substitui esses coeficientes nessa expressão e que se obtém essa expressão final aqui, que é o que nos interessa. F ao quadrado é igual a ômega c quadrado, ômega p ao quadrado sobre ômega ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. 1 dividido por ômega c quadrado menos ômega quadrado ao quadrado, 1 sobre ômega c ao quadrado. Daí tem um parênteses, ômega c quadrado, seno na quarta, mais 4 cosseno ao quadrado de θ, ômega elevado na menos 2, ômega 2 menos ômega p ao quadrado, isso elevado ao quadrado. Às vezes nos livros já colocam direto, então aqui eu fiz duas etapas, né? A primeira é você obter esse f ao quadrado e a segunda depois essa outra parte, quando substitui os coeficientes. As contas são longas, mas eu coloquei aqui cada etapa para que vocês possam seguir, né? E checar cada passagem. Agora vem a outra parte que aparece no denominador, que é o 2a menos b. Substituindo os coeficientes a e b, a gente obtém essa expressão. 2a menos b igual a 2s seno ao quadrado mais 2p cosseno ao quadrado menos rl seno ao quadrado menos ps, parênteses, 1 mais cosseno ao quadrado. E agora você substituindo os coeficientes s, p, rl, ps, essa expressão ela acaba simplificando bastante. E fica essa expressão compacta, que é 2a menos b é a frequência de plasma ao quadrado, dividido pela frequência ao quadrado. 1 dividido por ômega c ao quadrado menos ômega ao quadrado, daí parênteses, menos 2 vezes ômega 2 menos ômega de plasma ao quadrado, mais a frequência de Singleton ao quadrado, seno ao quadrado. Então, a gente aqui conseguiu obter a expressão no denominador. E falta a expressão no numerador, que é aquela que aparece 2 vezes A menos B mais C. Substituindo os coeficientes A e B e C, a gente obtém essa expressão aqui. 2P menos 4PS mais 2PRL mais 2S menos P seno ao quadrado menos 2R menos RL menos PS, parênteses, vezes seno ao quadrado. Agora, novamente, você vai substituir todos os coeficientes S, P, R, L, que dá algumas manipulações algébricas, mas também simplifica bastante. Muitos termos se cancelam. E esse aqui é o resultado, 2 vezes A menos B mais C, igual a frequência de plasma ao quadrado, dividido por ômega ao quadrado, vezes 1 menos, quer dizer, 1 dividido por ômega c ao quadrado menos ômega ao quadrado, parênteses, menos 2, ômega 2, menos ômega de plasma ao quadrado, vezes ômega de plasma ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Muitas coisas se simplificam bastante, pelo menos no caso de Maxwell, que a gente está trabalhando aqui, que é mais simples.
E agora a gente trabalhou, né? Você vai retomar com esses resultados na equação que a gente tinha colocado. O eta quadrado é 1 menos 2a menos b mais c dividido por 2a menos b mais ou menos f. A gente calculou o numerador, calculou essas duas contribuições que aparecem no denominador. E substituindo tudo isso, a gente consegue reescrever a equação do o eta ao quadrado é igual a 1 menos frequência de plasma ao quadrado sobre ômega ao quadrado dividido por um fator Q, que eu vou definir daqui a pouco. Essa equação é a conhecida equação de Appleton-Hart, que descreve as equações eletromagnéticas, nesse caso levando em conta todas aquelas aproximações que eu coloquei. Ou seja, o caso em que tem flutuação do campo magnético, né? E também tem um campo magnético de fundo. E o fator Q ele pode ser reescrito dessa maneira bem compacta. Ele é Q igual a 1 menos frequência de Singleton ao quadrado, seno ao quadrado, dividido por 2 vezes ômega 2 menos ômega p ao quadrado. Daí tem um mais ou um menos. Parênteses, raiz quadrada de frequência de Singleton na 4, seno na 4, 4 dividido por 4 vezes ômega 2 menos frequência de plasma ao quadrado elevado ao quadrado, mais frequência de Singleton ao quadrado, cosseno ao quadrado sobre ômega 2. Isso tem essa raiz quadrada. Então, essa é essencialmente a equação de Singleton, que foi assim, o nosso principal objetivo nessa aula, é chegar nela, não fazendo todas as contas em detalhes, porque fica algo realmente cansativo, né? Mas é dar as passagens intermediárias e explicar o que é feito em cada passagem, quais são as aproximações, como que a gente chega em cada etapa. Com calma. Daí o nosso próximo passo que vai ser a próxima aula, preferi dividir a discussão da equação de Appleton-Hart em duas aulas. A primeira, obter a equação, e a segunda, analisar as propriedades dela. E na próxima aula a gente vai começar a analisar os principais modos de propagação dessa equação, que agora a gente tem que resolvê-la. O índice de refração a gente conhece. O eta, por definição, é CK sobre ômega. Então a gente vai ter que especificar qual é o ângulo, né? É mais fácil, né? Qual é o ângulo θ, e a partir desse ângulo, fixando ele, obter alguns modos de propagação. E os modos principais, né, que é o que mais estudado na literatura, são esses casos. O θ igual a zero, ou seja, quando o nosso vetor de onda ele é paralelo ao campo magnético de fundo, né, do equilíbrio. E o outro caso quando o θ é igual a π sobre 2, é 90 graus. Eles são perpendiculares. São esses dois modos que a gente vai estudar na próxima aula. Acho que esse é o objetivo dessa aula, é chegar na equação de Appleton-Hart, dando os passos intermediários, né? Com isso, eu finalizo essa aula. Agradeço a todos pela paciência, pela atenção. Se tiver alguma dúvida, que tem muitas passagens, mas para não ficar cansativo, a gente coloca só as intermediárias. Mas se tiver alguma questão assim que não ficou claro, aqui está o meu contato. Agradeço a FAPERJ também pela bolsa de pós-doutorado. E ficamos por aqui nessa aula. Obrigado a todos. Até mais.